Olá, pessoal do laboratório. Olá, meus caros colegas analistas clínicos. Estamos novamente aqui para falar sobre um assunto que acontece com uma certa frequência no laboratório. Nas turmas dos cursos que já fizemos e também em conversas com colegas, o pessoal sempre pergunta sobre esse assunto, porque muitas vezes nós não damos muita importância, mas na rotina, no dia a dia do laboratório, uma vez ou outra vai aparecer um hemograma que vai nos deixar um pouco na dúvida de como liberar esse hemograma. Que esse problema, no caso, é a pseudoplaquetopenia. E aí temos que saber identificar esse problema e principalmente resolvê-lo para que não venhamos a cometer esse erro, o erro de fazer essa liberação de um hemograma com pseudoplaquetopenia. Por diversas vezes nós liberamos alguns hemogramas com resultados de plaquetopenia, ou seja, um resultado com a contagem de plaquetas baixa, abaixo do valor de referência, que se não forem confirmados pela lâmina, pela observação microscópica do esfregaço e também até pela observação da amostra no tubo de coleta, onde nós possamos identificar microcoágulos ou até mesmo coágulos bem visíveis, nós possivelmente estaremos liberando um resultado falso, errado, equivocado. E é isso que a gente tem que se precaver. Tem que garantir que está liberando o resultado de forma correta. Vamos ver aqui nos slides. Então, a contagem de plaquetas, ela é realizada quando é solicitado qualquer um desses exames, né? O hemograma, que é subdividido em leucograma, eritrograma e plaquetograma, e no caso a contagem de plaquetas está inclusa aí no plaquetograma. A contagem de plaquetas em si, como exame isolado, né, o médico ele pode solicitar somente contagem de plaquetas. E o coagulograma completo, que é subdividido em tempo de sangramento, tempo de coagulação, prova do laço, retração do coágulo e a contagem de plaquetas. Então, através desses três exames é que a gente faz a contagem de plaquetas. Quando ainda não existia a automação, né? Antes do advento da automação, os exames eles eram realizados de forma manual. E a contagem de plaquetas era considerada um exame à parte, porque na verdade era uma técnica que demandava muito tempo, precisava de mais recursos humanos e materiais específicos para ser realizada, né? Então era realmente um exame a mais para se fazer no laboratório. Vocês imaginem uma rotina de 50 hemogramas no laboratório, você trabalhando de forma manual, você para ter que fazer todas essas contagens de plaquetas de forma manual desses hemogramas. Então ia levar o dobro do tempo para você conseguir dar conta dessa rotina. E o tempo ele é tudo dentro do laboratório, né? Aí daí que vem aquele termo hemograma completo, porque só se fazia o hemograma realmente de forma completa quando ele era explicitado na solicitação do médico, né? Quando ele solicitava hemograma completo, ou às vezes até ele tinha que colocar hemograma mais contagem de plaquetas. Com a automação, esse exame ele passou a ser realizado de forma mais rotineira, né, no laboratório. Uma vez que o aparelho de hematologia ele já libera a contagem de todas as frações do sangue, sem nenhum custo a mais, né? Utilizando o mesmo reagente que ele utiliza para fazer o hemograma, no mesmo tempo. Então isso facilitou demais ao laboratório. O laboratório pode fazer muito mais em menos tempo, com menor quantidade de recursos humanos, e isso é que é o lado ruim da automação, né? A redução das vagas de empregos na área laboratorial. Mas isso não é o nosso tema aqui nesse momento, então a gente vai deixar para falar sobre isso em um outro momento. Nós vamos falar aqui da plaquetopenia, né? Lembrando que a plaquetopenia em si ela não é um problema, também não é o nosso foco, né? O nosso problema aqui é a pseudoplaquetopenia. A plaquetopenia a gente sabe que ela existe, né? Acontece em muitos casos.
por diversas patologias. Então, o nosso problema aqui é a pseudoplaquetopenia, que é a falsa plaquetopenia causada por algum problema que, quando essa amostra ela for passada no aparelho de hemato, essas plaquetas vão estar agregadas ou nem vão estar na amostra, porque vão estar agregadas na parede do tubo, né? E com isso não serão interpretadas pelo aparelho, né? E aí o aparelho ele vai liberar um resultado abaixo do resultado real da quantidade de plaquetas que o paciente tem. A contagem de plaquetas, né? A contagem de plaquetas ela tem como valor de referência 150 mil a 450 mil plaquetas. Isso considerado pela maioria dos autores. Então a gente vai ter um ou outro autor que diverge um pouquinho desses valores, considerando como valor mínimo 140 mil, outros considerando o valor máximo de 350 a 400 mil, mas na maioria dos autores consideram 150 a 450 mil. E aí o que é a plaquetopenia? São quando o paciente ele tem valores abaixo do limite mínimo de referência. E isso vale desde recém-nascidos até idosos. A plaquetopenia ela é originada por diversas patologias, como as doenças relacionadas exclusivamente à plaqueta, né? A contagem de plaquetas, como no caso das PTIs, onde você tem um leucograma normal, um eritrograma normal e a contagem de plaquetas baixa. Então a PTI é púrpura, trombose citopênica e idiopática. Ou também nós temos uma contagem de plaquetas baixa, uma plaquetopenia, em doenças que acometem a produção da medula, né? Então alterando a sua produção, como as leucemias, as síndromes mielodisplásicas, as aplasias, além de outras, né? Além de outras que também alteram a produção da medula. Então, vai interferir na produção da medula e aí vai causar uma produção baixa de plaquetas. O diagnóstico da plaquetopenia, ele pode ocorrer quando o paciente for fazer uma consulta e o médico, através da avaliação clínica, né, anamnese e o próprio exame físico, ele consegue detectar alguma coisa que identifique a baixa de plaquetas. Ou às vezes até o paciente pode não ter nenhum sinal e sintoma, mas já chegar, por exemplo, com um hemograma com um valor baixo de plaquetas. E aí o médico ele vai ter que verificar se esse valor é verídico ou não. E aí justamente no laboratório, a nossa avaliação laboratorial, quando nós estamos fazendo o hemograma, é isso que a gente tem que buscar. Quando o aparelho, o resultado do aparelho sai com um valor abaixo do limite mínimo, aí a gente vai procurar na lâmina para verificar se ele tem realmente aquela quantidade que o aparelho está dizendo ou se tem mais do que o aparelho está dizendo. E aí é isso que a gente vai fazer, certo? Então vamos lá. Então a pseudoplaquetopenia, que é o nosso problema, ela pode ser causada por uma coleta inadequada, por demora na coleta, né? No caso o coletador não conseguiu pegar a veia de primeira, demorou um pouco, aí ficou ali buscando a veia, só que a partir do momento que ele colocou a agulha, ele já induziu a agregação plaquetária. E aí quanto mais tempo ele demorar, pior vai ser essa amostra. Então, também pode acontecer que mesmo que ele consiga fazer a coleta no tempo correto, mas aí tenha uma falta de homogeneização, às vezes ele não lembra de homogeneizar direito ou não faz essa homogeneização direito, também pode levar à formação de microcoágulos e aí com certeza uma redução na contagem. E também temos esse caso de pseudoplaquetopenia induzida pelo EDTA. Então tem alguns pacientes que o EDTA ele não consegue fazer, não consegue evitar essa agregação plaquetária. O EDTA, nesses casos, ele consegue evitar que o sangue não coagule, então o sangue não vai estar coagulado. Porém, as plaquetas vão estar todas agregadas nesse paciente.
E aí, nesse caso, a gente vai ter que solicitar uma coleta com citrato de sódio. Coleta com citrato de sódio para a gente fazer essa contagem na lâmina e fazer essa correção. Ou ainda, esses dois casos que a gente falou anteriormente é relacionado à amostra. Mas ainda pode acontecer o quê? De nós termos um aparelho descalibrado e se você não tiver um controle de qualidade interno realmente funcionante, né, que você verifique diariamente, você pode liberar um hemograma errado por conta de o aparelho estar descalibrado. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Então aí vocês estão vendo nessas figuras os agregados plaquetários. Na figura de cima você tem um microagregado onde você consegue ainda, de qualquer forma, você consegue observar que tem, nesse caso aí, em torno de 10 a 15 plaquetas. Na figura de baixo você tem um agregado bem maior, onde você já não consegue fazer essa contagem. Então, nesses casos, você não tem como contar. Então, a pseudoplaquetopenia. Como nós podemos solucionar esse problema? Ou seja, para evitarmos que a gente libere esse hemograma com a contagem de plaquetas baixa, sem realmente o paciente ter essa plaquetopenia. Então, como fazer? A gente pode fazer a coleta bem próximo ao aparelho, fazer a coleta rapidinha, homogeneizar bem rápido e já passar no aparelho. Isso às vezes você consegue obter um resultado dentro do normal, né, quando o paciente tem realmente a contagem de plaquetas normal. E ainda fazer a contagem de plaquetas de forma manual, que na maioria das vezes é isso que a gente vai ter que fazer, porque a coleta acontece mais cedo e a realização dos exames mais tarde, e aí de qualquer forma você nem vai ter mais o paciente ali para fazer uma nova coleta, então você vai ter que realmente fazer uma contagem de plaquetas de forma manual. E aí quais os métodos que nós temos para fazer essa contagem de plaquetas? Bom, a contagem de plaquetas de forma manual, as técnicas mais conhecidas são essas que vocês estão vendo aí. Tem os métodos diretos, que são contagens realizadas na câmara de Neubauer. Esses três métodos. Eu particularmente conheço apenas esse Resecker, o segundo, que inclusive já utilizei em algumas ocasiões. E temos os métodos indiretos, que a gente utiliza o próprio esfregaço. O esfregaço que é realizado para a gente verificar, fazer a observação do hemograma, fazer a contagem diferencial de leucócitos, quando a gente precisa fazer de forma manual. Então, essa mesma lâmina ela é utilizada para realizar essa contagem, essas duas contagens aí. E no nosso caso, que a gente vai falar para vocês aqui nessa aula, é sobre esse fônio, né? O método de fônio, que é o nosso método de escolha, que nós utilizamos aqui no nosso serviço, inclusive. Então, cada um desses métodos que vocês viram, tanto os métodos diretos quanto indiretos, eles têm o seu princípio, tem a sua técnica, a sua forma de ser realizada e tem os seus cálculos específicos. Então, cada um leva em consideração um princípio diferente, técnica diferente, inclusive com reagentes diferentes e os cálculos específicos. E, como falei anteriormente, o nosso método de escolha, que nós escolhemos aqui na nossa rotina, é o método de fônio. Por acharmos de execução mais prática, sem necessidade de nenhum reagente adicional, utilizando a mesma lâmina que a gente faz para fazer o hemograma, e é o que nós achamos, consideramos mais coerente em relação à técnica e os cálculos. Ou seja, que vai nos possibilitar dar um resultado mais próximo da quantidade que consideramos que o paciente tenha. Então, o princípio do método de fônio, né, no caso, especificamente do de fônio. O fônio, quando ele desenvolveu essa técnica, ele comparou os elementos que ele ia vendo no esfregaço. Então, ele fez uma comparação da quantidade de plaquetas com os eritrócitos, a quantidade de eritrócitos que ele ia encontrando. Então,
E com isso ele conseguiu desenvolver um cálculo da quantidade de plaquetas. Então, a contagem de plaquetas por fônio ela é realizada contando as plaquetas encontradas à medida que você percorre a lâmina até você encontrar 1000 hemácias, para poder você fazer o cálculo. Essa técnica ela tem esse pré-requisito, que o esfregaço ele tem que ter as plaquetas dispersas, não pode ter agregação, como no caso daquelas figuras que eu mostrei para vocês anteriormente. Ali realmente a gente não tem como fazer essa contagem. Então, se a gente tiver uma lâmina com aqueles agregados, não tiver dispersa, a gente não vai ter como liberar as plaquetas. A gente vai ter que liberar sem as plaquetas, a plaqueta zerada, e a observação, contagem de plaquetas não liberada devido à agregação na amostra. Então, voltando à contagem de plaquetas de fônio, né? Então eu vou precisar contar 1000 hemácias. Como é que eu faço isso, né? Então assim, você não vai precisar contar exatamente 1000 hemácias, mas você vai precisar fazer um esquemazinho para que você consiga realizar essa técnica de acordo com o fônio idealizou, né? Então, antes de iniciar a contagem, você vai escolher um local da lâmina onde não tem sobreposição das hemácias, para você iniciar essa contagem. Essas hemácias elas têm que estar bem distribuídas, e aí esse campo inicial, né, que você escolheu para começar a contagem de hemácias, você vai ter que fazer uma estimativa de quantas hemácias você tem nesse campo, estimativa da quantidade de eritrócitos. Vamos lá, vocês vão entender por quê. Então, você escolheu o campo, né, onde as hemácias estejam bem distribuídas. Nem tenha sobreposição e também não deve ter aqueles espaços muito amplos entre as hemácias. Então, elas têm que estar sem sobreposição, mas muito igualzinho assim dentro do campo. Então, você vai escolher esse campo, vai dividir esse campo de forma imaginária, lógico, né? Você vai imaginar uma cruz dividindo o campo em 4 quadrantes, e aí você vai escolher um desses 4 quadrantes, né? Pode ser um dos 2 de cima, um dos 2 de baixo, qualquer um deles. Você vai escolher um desses quadrantes, vai contar quantas hemácias tem nesse quadrante, aí sim, em cada quadrante você vai precisar contar o que você escolher, no caso, você vai precisar contar quantas hemácias tem. E aí, digamos, né, no exemplo, você está vendo aí a imagem, o campo está dividido em 4. Você escolheu um quadrante. Digamos que você contou nesse quadrante de baixo, à direita, né, você escolheu esse. Digamos que você contou 25 hemácias nesse quadrante, então, multiplicando por 4, que são 4 quadrantes no campo todo você iria ter 100 hemácias. E aí, né, 100 hemácias você vai ter nesse campo todo. Aí o raciocínio que você vai ter que fazer é que, para chegar a 1000 hemácias, quantos campos eu vou precisar contar? Então, se você tem 100 hemácias no campo todo, você vai precisar contar 10 campos. Se você tem 200 hemácias, você teria que contar apenas 5. Se você tem 250 hemácias, você teria que contar 4 campos. Então, este é o raciocínio que a gente tem que fazer para saber quantos campos a gente tem que contar, né? Que às vezes o pessoal tenta ensinar essa técnica de contagem manual de plaquetas, aí diz, são 10 campos, são 5 campos. Não, não são 5 nem 10. Você tem que escolher, você tem que fazer a estimativa para conseguir contar a quantidade de plaquetas que tem em 1000 hemácias. E aí você vai ter que fazer dessa forma. Por quê? Porque tem esfregaços mais finos, esfregaços mais grossos. Ou até mesmo o mesmo esfregaço você vai ter campos mais ralos, campos mais cheios, né? Então, você tem sempre que fazer o quê? A estimativa da quantidade de plaquetas que você tem no campo que você vai iniciar. Aí eu vou ter que fazer a estimativa em todos os campos que eu for contar? Não. Você escolhe uma das bordas da lâmina, próximo à cauda, né? Pronto, aqui. Aqui a gente tem a lâmina, onde você tem o corpo, a cauda e a cabeça do esfregaço. Então, nessa parte aí que está marcada
como se fosse a porção 1, que no caso é a cabeça do esfregaço, é a área onde você tem uma quantidade maior de hemácias. Então, é uma área muito espessa e não é a ideal para observação. No final, que no caso é a cauda do esfregaço, que está marcado como 3, você tem uma área muito fina, que também não é ideal para observação. Por quê? Porque você vai ter espaços muito amplos entre as hemácias. O ideal é nessa parte 2 aí, né? Na área, que é a área ideal para observação. Agora você escolhe um campo bem próximo à borda, e aí você faz aquela estimativa do primeiro campo, e se você entrar nesse sentido que está indicando essa setinha vermelha, você entrar de forma perpendicular ao esfregaço, você vai ter campos iguais ao primeiro. Então você não vai precisar fazer a estimativa em todos os campos, né? Você escolhe o primeiro, faz a estimativa de quantas hemácias tem. Tem 50 hemácias naquele meu primeiro quadrante. Então, no campo todo vai ter 200, eu vou precisar contar apenas 5 campos entrando dessa forma no esfregaço. Por quê? Porque os outros campos que se você entrar dessa forma, eles vão estar parecidos com o primeiro, em relação à dispersão, em relação à quantidade de hemácias. E aí você vai conseguir fazer a sua contagem de plaquetas. Então aí vocês estão vendo, nesses slides, nessas figuras, vocês estão vendo as hemácias e estão vendo as plaquetas dispersas entre as hemácias. Então, são essas plaquetas que a gente vai ter que contar. Na figura 6, a gente conseguir colocar aí umas setinhas, e aí você vê que tem 7 plaquetas nesse campo, né? Na figura 8, a gente vê que tem aí 1, 2, 3, 8 plaquetas nesse campo. Então, vai ser dessa forma que você vai contar. Escolheu o campo para você começar, faz a estimativa, para você saber quantos campos você vai contar, e aí você vai contar todos esses campos que forem necessários para chegar a 1000 hemácias, somando essas plaquetas. E aí vamos ao cálculo, né? Agora, na verdade, o cálculo é uma regrinha de 3. Então você conseguiu contar tantas plaquetas relacionando a 1000 hemácias, e aí você vai ter o RBC, que é o valor das hemácias no hemograma, para poder você fechar essa regrinha de 3, né? Na prática, né, tem as formas aí, a forma inicial e a forma já simplificada, depois que você corta os 3 zeros do 1000, né? Então, mas lá embaixo tem, na parte do exemplo, você tem já na prática esse cálculo. Então você tem, digamos que eu fiz a estimativa no meu primeiro campo e tinha 200 hemácias. Então, eu vou ter que contar 5 campos. Eu já sei que eu vou ter que contar 5 campos. Eu já conto as plaquetas que estão nesse campo. No caso, aí, primeiro campo deu 8. No segundo campo deu 10 plaquetas. O terceiro campo, 11 plaquetas. O quarto, 9. E o quinto, 7. Somando 45 plaquetas nas 1000 hemácias, nos 5 campos, né? Então, e o RBC, no caso, era 4,87. Então, eu pego e multiplico essas plaquetas. 45 vezes 4,87 dá um valor de 219,15. Então, é 219,15 mil hemácias ou 219.150 hemácias. Da forma que, quer dizer, plaquetas, né? Então, da forma que você fizer esse cálculo, você vai conseguir chegar, né? Então, 45 vezes 4,87 igual a 219 mil plaquetas. Então, esse foi o valor encontrado no nosso cálculo da contagem de plaquetas de forma manual. Bom, então a contagem de plaquetas de forma manual, através do método de Phonion, ela tem que ser feita levando em consideração essas observações. Os critérios, né, tem que ser feita de forma criteriosa. Ela não é uma técnica que substitui os métodos automatizados, ou seja, que dê para você fazer de forma rotineira. Não tem uma correlação do resultado que ela dá com o resultado que o aparelho dá, mas ela é uma técnica
que vai solucionar o nosso problema no caso das pseudoplaquetopenias, ou seja, quando você consegue identificar um problema entre o que o aparelho está te dizendo, que no caso o paciente tem plaqueta baixa, e o que você está vendo na lâmina. Você percebe que ele não tem a quantidade de plaquetas baixa. Então, esse método de fônio, ele é uma solução para esse problema específico. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho, da nossa aula, né? E se gostaram, deem um like aí para ajudar ao YouTube identificar que esse é um conteúdo relevante. Também, caso tenha alguma dúvida, deixe algum comentário, né? Para que de repente a gente pode fazer um outro vídeo respondendo ou respondendo de forma direta para vocês. Também, se quiser se inscrever no canal, assim que fizermos um novo material, você será avisado pelo YouTube. E também espero que possam compartilhar para outros colegas que não viram ainda e que possa chegar esse conhecimento para eles. Aqui eu me despeço de vocês deixando um grande abraço. Um grande abraço para todos vocês, pessoal do laboratório.